deixou ir para Damasco. Lá em Damasco, bastante crente, eu vou acabar com eles. No capítulo 9, Paulo ele começa a ir a caminho de Damasco. Mas quando ele chega no meio do caminho, irmão Isaías, a Bíblia vai dizer que um clarão aparece. Talvez foi aquele clarão que Moisés viu passando do outro lado da rocha. E quando ele vê aquele clarão, a Bíblia vai dizer que ele cai prostrado no chão. O seu exército que vinha com ele ficou cego. Paulo ficou cego. E de repente ele ouve uma voz dizendo: Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Paulo, naquele exato momento, igreja, se converte ao Senhor dos senhores. E agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. Paulo sai do caminho, vai até a rua chamada direita. E ali na sua primeira experiência com Deus, Paulo ele dobra os joelhos e começa a clamar. Deus fala com Ananias dizendo: Ananias, sai da sua casa, vai até a rua chamada direita. Tem um homem lá chamado Saulo de Tarso. Coloca a mão sobre a cabeça dele e ora por ele. Ananias olha e fala: aquele homem mata crente, aquele homem prende crente, e logo eu ir lá orar por Paulo? Mas quando Deus ordena, Ananias se levanta, chega lá, bota a mão na cabeça de Paulo, e quando ele começa a orar, a escama dos olhos de Paulo cai. E Paulo, na sua primeira experiência, se retira daquela casa e vai para o deserto. Chegando no deserto, Paulo fica durante 3 anos no deserto. Irmão Aparecido, eu não sei que mistério que Deus tem com o deserto, mas tem 3 lugares que Deus gosta de levar o crente: no deserto, na cova e lá na caverna, ou melhor, lá no vale. E quando chega lá, Deus começa a nos ensinar algo novo. Hoje pela manhã eu tinha preparado essa palavra para pregar na manhã missionária em Aracruz, mas Deus ministrou no meu coração: não, você vai pregar essa palavra na igreja de Barra Seca. Eu vou te dar um novo aqui. E quando chegou lá no deserto, Paulo começa a aprender de Deus. Porque quando o crente chega no deserto, igreja, eu já ouvi por diversas vezes alguém falar: estou no deserto, estou na prova, estou no deserto. No deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem nada. Mas você que se encontra no deserto, assim como eu estou no deserto, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida e te dizer o seguinte: no deserto vai manar água da rocha, vai descer maná do
depois de Jesus. Paulo implantou várias igrejas. Paulo abriu várias igrejas. Na primeira viagem missionária de Paulo, por onde Paulo passava, Paulo fazia diferença. Certa vez um jovem na janela, ouvindo a palavra de Deus, dorme e cai da janela e morre. Paulo, ele não faz o milagre enquanto está pregando, mas quando Paulo acaba de pregar, Paulo vai até o jovem, coloca a mão sobre o menino e o menino agora volta à vida. Paulo, por onde passava, era referência. Mas quando chega no capítulo 16, Paulo decide fazer a sua segunda viagem missionária. Paulo colocou no seu coração que ele ia para a igreja da Ásia, ia passar onde tinha deixado o jovem Timóteo, ia visitar as igrejas, pastor. Ele olhou o seguinte: eu já preguei demais, agora eu vou só lá naquele tempo lá em Barra Seca que está cheio, vou sentar e vou cultuar. Mas quando Paulo tentou sair de casa, o Espírito de Deus parou Paulo e disse: Paulo, você não vai para a igreja lotada, você não vai para a igreja cheia, porque ainda tem almas da Macedônia precisando ouvir a minha palavra, precisando ouvir o Evangelho. O mundo não se resume só em quatro paredes, mas ganhar as almas que estão fora. Apressadamente desce para Troade. Chegando em Troade, pega um barco, e quando ele está descendo no barco, ele chega a Samotrácia. Em Samotrácia ele vai para Neápolis, e quando chega em Neápolis, ele faz uma última parada em Filipos. Quando chega em Filipos, Paulo, ele tinha a recomendação do Espírito, mas ele ainda não sabia para quem ia pregar. Eu já encontrei muitos irmãos e irmãs nesse mundo afora, que falou o seguinte: olha, eu saí de lá de Vitória em direção a essa cidade de Guaraná. Eu não sei porque Deus me trouxe até aqui, mas eu tenho a plena convicção que foi para uma grande obra. Nesses últimos tempos, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, porque quando ele falar o nosso coração, você pode ter a plena convicção
e ajuda-nos. Hoje, quando eu dobrei os joelhos do lado do Luiz Henrique orava dizendo: passa Macedônia e ajuda-nos. E Deus está ministrando no meu coração e Ele vai falar contigo essa noite. Passa Macedônia, porque tem muita gente precisando de ajuda, tem muita alma precisando cessar. E você vai ser canal de bênção, você vai ser canal de bênção, você vai ser canal de bênção. Deus te enche do Espírito para você sair pregando e falando a respeito de Jesus. Paulo agora, quando chega ali em Filipos, a primeira coisa que Paulo vai fazer, Israel, é procurar um lugar para orar. O significado da palavra oração é o ato de falar com Deus. Paulo agora disse: Senhor, eu ouvi a sua voz antes de sair de casa, um pedido de socorro. Agora mais uma vez eu preciso ouvir a sua voz. A quem eu vou socorrer? Paulo ouviu a voz antes de sair de casa dizendo o seguinte: tem alguém precisando de ajuda. Mas quando ele chegou lá, ele falou: Deus, agora me mostra quem eu devo socorrer. Naquele exato momento, várias mulheres cercaram Paulo. Uma mulher chamada Lídia vai assentar pertinho daquele homem, e a mensagem do Evangelho vai entrar no seu coração, e ela vai interromper o sermão de Paulo dizendo: Paulo, hoje eu quero aceitar esse Jesus Cristo. Ela interrompeu a pregação de Paulo e dizia: Paulo, hoje eu quero aceitar Jesus, e já tem água aí, me batiza, me batiza, me batiza. Aquela mulher não deixou para amanhã o que dava para fazer naquele exato momento, aceitando a Deus. Às vezes você vai até estar num lugar onde você não queria estar. Às vezes você vai até fazer coisas que você não queria fazer. Mas para que o nome de Deus seja glorificado, às vezes você vai ter que passar por isso, para que outras pessoas sejam salvas através da sua vida. Talvez você não está entendendo esse processo que você está passando. Talvez você não entendeu o porquê dessa dor. Talvez você não entendeu o porquê dessa perda. Talvez você não entendeu o porquê dessa doença agora. Talvez você não entendeu ainda. Mas nessa noite eu quero ser um canal de bênção para te dizer: tem pessoas lá do outro lado da Macedônia dizendo o seguinte: eu preciso ouvir esse testemunho, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a
esse é servo de Deus Altíssimo. Paulo passava para cá, esse é servo do Deus Altíssimo. Paulo, onde ele passava, aquela menina apontava o dedo dizendo: esse verdadeiramente é servo de Deus. E Deus começou a palestrar no meu coração: você não precisa dizer ao mundo quem você é, mas deixa o mundo ver quem é que brilha na sua vida. Você não precisa falar nada, você não precisa ver nada, mas quando você sai pela rua, alguém olha e diz: aquela verdadeiramente é uma serva do Deus Altíssimo. Por onde você passa, alguém aponta o dedo e diz: verdadeiramente aquele é servo do Deus Altíssimo. Paulo ora pelaquela menina, repreendendo aquele demônio. E quando Paulo ora, imediatamente Paulo é preso. E quando Paulo estava lá na prisão, junto com Silas, à meia-noite, Paulo começa talvez a cantar o hino. E Silas ali começa a orar. Enquanto Paulo e Silas talvez cantava e orava, os outros presos que estavam ao redor ouviam. E talvez Luiz Henrique, alguém pare e olha, quem nessas condições, amarrado o pé, amarrado a mão, amarrado os troncos, pode estar cantando e orando? Quem nessas condições pode estar cantando e orando? Eles ainda não conheciam o Deus de Paulo e Silas, mas à meia-noite a Bíblia vai dizer que o cárcere começou a tremer, o cárcere começou a abalar. A Bíblia vai dizer que as correntes foram quebradas, os cadeados foram abertos, e Paulo e Silas estavam libertos, estavam libertos, estavam libertos. Eu não sei que situação tu está passando, mas continue louvando e cantando, porque se for preciso, Deus vai mover os céus e a terra vai tremer ao seu favor. Escuta só, o carcereiro tira a espada, e na hora que ele tira a espada, ele vai falando assim: eu vou me matar, porque se esses presos tudo fugir, eu vou morrer mesmo. E na hora que o carcereiro levanta a espada, Paulo grita: ei, não tire a sua vida. Oh, Deus acabou de falar comigo que tem pessoas que adentrou por essas portas nessa noite dizendo o seguinte: eu vou tirar a minha vida, porque tirando a minha vida vai ser melhor. Eu vou tirar a minha vida, porque tirando a minha vida vai ser melhor. Mas Deus manda te dizer: vai ter salvação para sua casa, vai ter salvação para sua família. Você não vai permanecer da mesma forma que você chegou aqui, porque Deus ouviu o seu clamor. Paulo prega para aquele homem naquele exato momento. Ele vai dizer: o que eu faço? Crer no Senhor somente, que o Senhor e a sua casa será salva. Agora eu fico
tempo atrás nós saímos de Ursuquara, eu, minha esposa e a irmã Nene, para orar por uma família. Chegamos em Ares talvez 7, 8 horas da manhã. Voltamos para casa quase meia-noite, porque nós orávamos por uma casa. O vizinho do lado quase gritava: ajuda-me, ajuda-nos. Enquanto nós estávamos orando por o telefone tocava dizendo: missionária Liene, tu está em Ares, vem na minha casa e ajuda-nos, e ajuda-nos. Eu tenho algo de Deus para te dizer. Tem gente do seu lado pedindo ajuda. Seja canal de bênção para quem está do seu lado. Ajuda, ajuda. Deus te encheu aqui ontem para te dizer o seguinte: agora atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Tem muitas pessoas ainda precisando do milagre e precisando da salvação. E eu ainda creio numa geração, eu ainda creio nos milagres, e eu ainda creio num Deus que faz o impossível. E Ele está presente na casa, está presente na casa. Queria convidar a igreja a se colocar de pé. Enquanto nosso irmão William louva, eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que estão enfermos. Seja o primeiro corajoso, que depois os outros vêm. Batizou com fogo aqui ontem. O Deus que salvou aqui ontem é o Deus que está ministrando no meu coração, dizendo: a cura vai estar liberada para nós essa noite. Usa a tua fé, que nós vamos usar a nossa fé. Tenho a plena convicção que o Deus da cura vai continuar curando. Enquanto o nosso pastor, nós vamos estar intercedendo por você. Mas nada se compara com
liderança do culto de missão, vocês estão de parabéns. Pensa no pastor apaixonado pela sua liderança, sou eu. A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos andam em união. E por eu estar em união com o meu departamento, eles resolveram fazer este mesmo culto. Resolveram fazer um culto de avivamento. Começou pelo jovem e hoje está terminando pelo culto de missão. Aonde, para a glória do Senhor Jesus, esse pequeno trabalho que eles fizeram foi ler 7 almas para Jesus. Você sabe qual é o valor que tem uma alma para Jesus? Você sabe o valor que tem uma alma para Jesus? Agora imagine você 7 vezes. 7 vezes foi o quê? 7 vezes que Naamã foi curado. 7 vezes mergulhou e no 7º ele foi purificado. Eu não sei o que para você representa de número 7, mas para Jesus é o número da perfeição. Eu quero agradecer aqui poderosamente. Quero convidar aqui a minha liderança. O nosso irmão Robson, vem aqui na frente, eu quero orar pelo fogo com você. A missionária Mônica, a nossa irmã Tainá, o nosso obreiro Elvis, que faz parte do grupo de missão, Diácono Henrique. Queremos orar pela vida de vocês. Tudo que façamos para a glória do Senhor Jesus age e mostra que ainda vale a pena pagar preço. Eu quero dizer para vocês que o pastor de vocês não tem nada a oferecer, mas o Deus a qual vocês servem, o Deus a qual vocês estão fazendo com muita perfeição, tem o melhor para a vida de cada um de vocês. Continue nesse mesmo propósito, fazendo para Deus, fazendo para que o nome dele seja glorificado. E não há trabalho para o Senhor que seja em vão. Não há trabalho para o Senhor que seja em vão. Cada um de nós terá a nossa recompensa. Eu acredito que Jesus nessa noite ele sela com 7 almas. Aí Jesus vai botar lá no caderninho, vai dizer: Moanos, a sua iniciativa gerou 7 vidas. Jesus vai escrever: Diácono irmão Luiz Henrique, a sua iniciativa salvou 7 vidas. Irmão Robson, a sua iniciativa salvou 7 vidas. Missionária Mônica, a sua iniciativa salvou 7 vidas. Irmã Tainá, a sua iniciativa salvou 7 vidas.
Tem mais alguém?